chegou com futebol. Não, foi o contrário. Eu descobri que era péssimo jogador de futebol e passei a escrever. Bem-vindos ao Diálogo com a Inteligência. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa muita gente nervosa, física. E esse assunto, que pode parecer muito complexo, está muito presente no nosso dia a dia, muito mais do que vocês imaginam. E para nos introduzir a esse universo acadêmico, a gente vai conversar com o José Abdala Elaiel Neto, que é professor pesquisador titular e membro do Coordenação de Astrofísica, Cosmologia e Interações Fundamentais, o COSMO, do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. É um prazer tê-lo aqui, Elaiel. Vamos bater esse papo, então. A física surgiu como uma forma de tentar explicar o universo, mas ela também está muito presente no nosso dia a dia. Mas de que forma? Bom, de todas as formas, a vida, né? A vida é um fenômeno físico, é um fenômeno que mistura eletromagnetismo, fenômenos elétricos, magnéticos, fenômenos quânticos. E, Cristian, quando você falou a física, você falou, explica, né? Eu sou um pouquinho mais light nesse sentido. Eu acho assim, do meu ponto de vista, quando se fala a física explica, às vezes tem gente que diz a física explica tudo. Eu acho que a física não explica nada, eu acho que a física representa. A física é uma forma da gente representar, da mesma forma que um artista representa a natureza através de uma pintura, de uma escultura, um artista literatura, poesia, o físico vai olhar para a natureza, ele vai tentar representar os fenômenos. O fenômeno, representando, isso pode até virar uma descrição. Então, eu posso descrever, mas eu acho que explicar a natureza, eu acho que, assim, do ponto de vista da física, quando se diz isso, me dói um pouquinho, porque eu acho muito pretensioso que a gente explique a natureza pode não ser nada disso do que a gente pensa que é. A gente simplesmente dá representações, claro, usando uma linguagem matemática, que às vezes é um pouco uma linguagem ditatorial. Quando o cara chega com muita matemática, muito formalismo, isso às vezes impressiona um pouco. Então você acha, a física explica tudo, tudo na física é explicado. Eu digo que na física eu aprendi a acreditar muito mais do que a provar. É engraçado, a sua resposta é uma resposta, não sei se eu estou errado, mas é meio kantiana, né? É uma coisa meio kantiana. A gente não tem acesso à realidade. Exatamente. Né? A gente trabalha com representações da realidade. Representações. Reconstruções da realidade, aproximações da realidade. Eu penso isso também. Mas eu nunca tinha pensado isso a respeito da física. Não, pode ter certeza. Assim, Cristian, eu te digo, assim, a minha escola, todos nós temos uma escola por trás de nós, uma escola de formação. A minha escola de formação me colocou em contato com pessoas que foram, assim, nomes grandes, criadores de teorias, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com criadores de teoria que ganharam prêmios Nobel. Mas o que mais me impressionou deles foi justamente essa visão filosófica da natureza. Tudo bem, a gente começa com uma visão de mundo que é impregnada de filosofia, da filosofia que você traz. O meu boss mesmo, ele era muçulmano. E ele ganhou o prêmio Nobel de 79, ele era um físico paquistanês. Assim, ele falava, a física que eu faço e a minha peregrinação na física, que ele buscou sempre a unificação dos campos da natureza, ele fala, isso vem da minha formação religiosa pelo Corão, porque o Corão é um livro de união, é um livro de unificação de saberes. Então, assim, eu fui muito criado nessa escola e eu vejo a física dessa forma. Assim, claro, a gente tem um formalismo matemático, as apresentações, as grandes teorias, elas sempre vão para o lado da matemática, mas tudo começa com uma ideia, com uma visão de mundo, uma percepção de um fenômeno que você liga, talvez você faça uma conexão com a tua visão filosófica de realidade, de mundo, e depois isso cria princípios, premissas, você vai construindo a sua teoria, e aí se chega numa grande matemática. Tudo termina numa matemática. E às vezes a pessoa que não é, assim, conhecedora do processo da física, ela pensa que tudo começa com a matemática. Inclusive, é um vício de estudantes também, nós todos, né, que somos treinados em física, no início da carreira, a gente é muito viciado a pensar a partir da matemática, mexer com os símbolos matemáticos para chegar a alguma coisa. Quando o processo é o contrário, tudo termina lá na matemática, mas tudo começa com uma ideia, com discussão filosófica, com princípios, com visão de mundo. A visão de Einstein de mundo era bastante diferente da visão de Bohr, que criou a física quântica.
Einstein criou a relatividade. No entanto, as duas coisas acabaram convergindo depois. Então, eu vejo um pouco isso, que a física, como você falou, são representações que a gente faz da natureza. E todas essas representações partem, de alguma maneira, de alguma reflexão ou concepção anterior que procura projetar uma ideia de unidade. Sim. Isso está muito na física ocidental, essa ideia de unidade, né? Nós buscamos sempre a unificação, né? Então, a gente busca a teoria de tudo, como se falou, eu conheci a teoria de Cordas. Essa é uma brincadeira que eu falo, cara, que te chama de ser... O que você ministra? Qual é o nome da sua disciplina na faculdade? TGT, Teoria Geral de Tudo. A física busca essa unificação, né? Inclusive, esse professor, que foi meu grande orientador, assim, né? Quer dizer, ele não era meu orientador direto, ele era o boss do nosso grupo, né? E eu trabalhava com um braço direito dele, que foi aluno, foi discípulo dele também. Assim, a vida dele foi a unificação, a busca da unificação das diversidades da natureza. A natureza é muito diversa hoje, ela se apresenta a nós muito diversa, mas por trás dessa diversidade existe uma grande unidade, né? E isso é um pensamento que a gente vai olhar, está lá em 600 a.C. com Anaximandro de Mileto. Mas isso que eu ia te perguntar, então na origem tem alguma... É por isso que tem tantos físicos que são, por exemplo, que creem na existência de Deus, ou creem... Sim, eu sou um deles. E alguma força uma força motriz que serviria de produtora dessa unidade, que pode ser compreendida depois a partir da física, da química, isso mesmo. E da linguagem da matemática. É isso mesmo. Porque tem um conceito que nós temos em física, que é o conceito de simetria. A simetria é justamente o nome da palavra grega si, né, aproximação, e a metria, medição, quer dizer, a harmonia das medições. Então, a natureza, né, segundo a nossa visão, a nossa representação de universo, você falou 10 linhas para escrever sobre o que é o universo. Então, a nossa representação de universo hoje é que o universo começou muito unificado. Era uno. E à medida que o universo foi se resfriando, né, que a gente vai, as eras primordiais foram avançando, o universo foi se diversificando. Então, as forças foram aparecendo. Nós temos uma coisa que é a gravidade. Uma outra coisa, a gente tem a eletricidade, magnetismo, força nuclear. Mas, no fundo, tudo tem uma origem comum. Essas forças que nós chamamos de forças fundamentais da natureza, no início do universo, elas eram uma única força. Quem regia essa unidade? Esse conceito de simetria, essa harmonia que a natureza tem e que nós percebemos a diversidade. Então, nós percebemos o elétron é diferente do próton, que é diferente do nêutron, mas existe uma unidade que os coordena. E o que é importante da simetria, que eu acho que é um conceito muito humanístico, que é justamente você trabalhar a harmonia, conviver com a diversidade, perceber que a diversidade te leva a uma unidade, a diversidade é harmonizada, mas sem a pressuposição, vamos dizer assim, de uma força impositora que obriga a diversidade a se igualar. Não, a diversidade é espontânea na natureza. Nós temos processos chamados processos espontâneos que harmonizam essa diversidade. E que por trás dessa diversidade a gente vai sempre buscar uma unidade. Por exemplo, só para dar uma ideia, né? O orientador do meu orientador, que foi o professor Paul Dirac, que também foi um prêmio Nobel de Física, ele foi o prêmio Nobel de 1933. Paul Mauriac? Paul Dirac, quase. Paul Mauriac, né? Tinha esse grande mestre, né? Paul Dirac. Então, ele percebeu o seguinte: o que ele conhecia da natureza era muito pouco na década de 20. Nós estamos falando do final da década de 20. Você conhecia só 3 elementos fundamentais da natureza: o elétron, o próton, né, que forma um átomo, não se conhecia o nêutron ainda, e, vamos dizer, a partícula de luz, o quantum de luz, que é o fóton. Ele falou: nós temos 3 objetos muito distintos. Eles devem ser, mais ou menos assim, uma espécie de um reperto de um sítio arqueológico, que é o universo. Através desses elementos, eu vou buscar uma unidade entre eles e vou tentar compreender o que eu não vejo, mas que esses objetos vão me fazer ver. E, com isso, ele chegou ao conceito de antimatéria, que foi, agora para você ter uma ideia, era um conceito extremamente abstrato para a época, baseado em matemática e, claro, de pensamento filosófico. Ele dizia: se eu estou vendo, tem alguma coisa que eu não estou vendo por trás. Quem coordena o universo é o virtual, não é o real. Esse era o pensamento dele. E aí ele introduziu o conceito de vácuo quântico
e ele introduziu a ideia de antimatéria. Na época, grandes físicos, famosos como, por exemplo, Heisenberg, né? Que todo mundo conhece aí do mundo da física quântica, o Pauli, que a gente estuda no ensino médio, no princípio da exclusão de Pauli, da química, tudo, chamavam, o que o Dirac está produzindo é um lixo erudito, isso não faz o mínimo sentido. Ele está deturpando o que é a física, saindo daquele empirismo, né, e indo para o extremo abstrato. Bom, conclusão, a antimatéria aparece. E aí isso faz a física repensar muitas coisas. Então, hoje, né, em física, é muito natural. Claro, tem uma física, vamos dizer, a física do dia a dia. A tecnologia quântica está na nossa vida o tempo todo. Tecnologia eletromagnética, se for você é um cientista social, cientista político também, deve saber, sabe, né, melhor do que eu, o quanto, né, os países desenvolvidos têm seu PIB baseado no progresso tecnológico, né, na tecnologia de ponta, né, física quântica. Hoje, 70% do PIB dos países mais desenvolvidos se deve à mecânica quântica, à física quântica. E quando isso nasceu, a questão é, para que isso serve? Para nada. Então, é aquela física que na época chocou um pouco, porque você estava fazendo uma física, para que serve? Eu não sei, mas eu sei o que significa. Tem um significado muito grande na nossa busca de compreender a natureza. Décadas depois, isso virou tecnologia. Então, essa tecnologia que chega... Hoje, você imaginar um acelerador de partículas, como aquele de Genebra, né, que é o Large Hadron Collider, que é o LHC, que investiga, né, ele nos leva, em condições experimentais em laboratório, a situações muito próximas do que foi o Big Bang há 13 bilhões de anos atrás. Desse laboratório, o que nós temos hoje sai daí, como efeito colateral, melhor chocolate, absorvente, mais potente. Cara. Então, você vê, para que serve fazer essa pesquisa? No momento, você não sabe para que serve. Quando os grandes formuladores de teoria, eles não sabiam para que as suas teorias serviam, mas tinha um significado profundo, filosófico, epistemológico, né? E hoje está na casa da gente, está no clique da gente, né? Isso tudo é uma tecnologia. E o que eu mais você deve pensar muito, escrever sobre isso, o que mais me choca um pouco, Christian, é que as pessoas que são os negacionistas da ciência são os que mais fazem uso dos grandes progressos tecnológicos, né? Isso é impressionante. Isso parece até uma regra, porque quando você vê o surgimento do nazifascismo, são eles também os primeiros que fazem uso das grandes descobertas tecnológicas no campo da comunicação, né? Do rádio, do cinema. Pô, Mussolini, o rádio, para Mussolini, era o celular de hoje. Mussolini estava na rede social com rádio, né, cara? Então é isso. Então acho que, assim, eu gosto muito de trabalhar em física, assim, sobretudo quando a gente vai fazer palestras com pessoas que não são da área, assim, não trabalham com conhecimento, digamos assim, leigos, né, mas interessados por ciência, desmistificar um pouco essa coisa. Na física tudo se prova, na física tudo está na ponta do lápis, não está, cara? O que a gente tem, assim, os conflitos de teorias são grandiosos. Nós temos grandes teorias que se conflitam, né? Então, são visões de mundo diferentes. O teu ponto de partida filosófico é muito diferente do ponto de partida filosófico da outra teoria. Então, agora, claro que depois nós temos uma física mais aplicada. Então, temos física aplicada à medicina, física aplicada à economia, econofísica, né? Então, a gente tem físicas, assim, mais variadas. A física está no dia a dia, em todos os momentos, né? Mas tudo parte de teorias que, aparentemente, lá atrás, no início, não poderiam servir para nada, né? Então, assim, a gente tem o exemplo, por exemplo, o próprio Dirac, quando ele percebe a existência da antimatéria e propõe, existe antimatéria no universo, ele não podia imaginar que hoje em dia nós temos a tomografia de elétrons e pósitrons que cura o câncer, né? Que é um tratamento. Mas eu acho que a ciência, de modo geral, também é assim, né? Quando você está lidando com essas grandes empresas de química que ficam fazendo grandes experimentos, eles não sabem o que eles estão fazendo, na verdade. Exato. Eles vão testando, descobrindo novos... E no final, depois é que você descobre para que pode servir alguma coisa. É pesquisa básica exploratória. É isso que, às vezes, é difícil quem dá o dinheiro da ciência compreender. E eu acho que isso é a mesma coisa nas ciências humanas, cara. Você tem que deixar pensar. Você tem que deixar, não sei para que serve, não sei onde vai levar, mas um dia vai chegar, né? A inteligência sempre leva a uma aplicação no final. Qual você acha que é o estado da física brasileira hoje, de uma maneira geral? Melhorou muito, está muito bom. Melhorou muito em relação a quando? Em relação a, eu diria,
40 anos atrás. Uhum. Eu acho que o grande boom da física brasileira foi a partir dos anos 80. Nós temos grupos muito bons em diferentes áreas da física, física aplicada, física teórica, física experimental, vamos dizer, básica, exploratória. A física brasileira está boa, nós temos muitos talentos, muita gente jovem buscando. E uma coisa que eu gosto muito na física, Christian, é que é um curso que, assim, ele está recebendo um contingente muito grande de pessoas digamos assim, da classe popular. Ah, que legal. Da classe trabalhadora. Vamos dizer, eu não quero chocar ninguém, mas, assim, não sei se eu estou falando coisas assim, politicamente incorretas, mas assim, não é um curso de rico. Não é um curso... Nós temos muito mais estudantes da Baixada. Mas já foi? Olha, muito passado era porque era um curso assim, de pessoas que sabiam que não iam ganhar dinheiro, que talvez fossem herdeiros. Ah, entendi. Então tinha aquela coisa meio bachaleiresca. Ciência social era, né? Assim também. Era assim também, né? E hoje a gente tem um contingente... É muito mais fácil você encontrar estudantes da Baixada em física do que da Zona Sul. Eu não conheço praticamente no CBPF, da Zona Sul, a gente tem 1, 2... Agora, a gente tem muitos estudantes de Nova Iguaçu e também de outros estados brasileiros. Então, eu acho muito bom isso na física também. E a física brasileira está se renovando muito a partir desse pessoal que está chegando, muito talentoso e que sabe brigar pela vida. E você acha que o país está sabendo aproveitar os seus físicos, do ponto de vista da aplicação? Olha, eu diria o seguinte, infelizmente no Brasil tudo depende do governo, nós não temos aquela política... Eu estou fazendo essa pergunta porque tem gente que fica assim, para que vai ser sustentar ciência de física? É só mandar 3 caras para Harvard e depois traz de volta para trabalhar não sei aonde. Sabe esse tipo de mentalidade que é neoliberal ou libertariana? Completamente errada. Entendeu? Que você acha que você não tem que reproduzir as coisas aqui, que você tem que ficar importando tudo? Não, exatamente, não. Não, porque eu fiz essa pergunta porque tem muitos empresários que pensam assim também, que não querem aproveitar o que está aqui, que acham que tem que trazer de fora. Não vale a pena, Cristian. Tem gente muito boa e a gente está construindo assim, uma comunidade muito ativa. E, assim, o que eu gosto da comunidade física também é que ela é bastante consciente socialmente. Ela não é uma comunidade assim, desacoplada do mundo da realidade. Então, há muitos movimentos dentro da física de compartilhamento, assim, movimentos sociais, de divulgação científica, mostrar o valor da ciência. E eu acho que a gente deve muito isso também a essa classe popular, a esses estudantes oriundos da classe popular que chegam na física e estão dominando. Temos uma política boa, atualmente melhorou muito, a gente teve períodos horrorosos aí, né? Mas, assim, não vale a pena desmantelar. E essa ideia de manda para fora e depois vem, não é por aí. A gente já tem condição de construir, a gente tem. Pois é, por isso eu queria saber, assim, tem indústrias, empresários, governo, tem demanda para a nossa física? Porque o medo que eu tenho é que essa coisa... Entendo. Essa mentalidade, enfim, vira-lata. Certo. Entendeu? Que acha que não tem aqui, o que não procura, não busca ter aplicação. Tem essa mentalidade, tem. Infelizmente, assim, se a gente for olhar para os empresários, assim, ainda não há vamos dizer assim, aquele programa ou aquela preocupação de, por exemplo, bancar também, dar bolsas, investir nas pessoas que vão trazer ciência para a indústria, para a pesquisa da empresa, né? Existem movimentos, o CNPq lançou um projeto RAI agora, que já foi, inclusive, já foi julgado, mas assim, um projeto que é levar pós-doutorado na indústria. Então, pós-doutorado na empresa, doutorado sanduíche numa empresa. Então, isso eu acho que é importante também. Sim. Levar a ciência, né? Mas é o governo que tem que fazer, né? O governo. Né? Porque a iniciativa privada sozinha... Não faz. É o governo. Por isso que a gente fala, o problema do Brasil, assim, quando a gente pensa em ciência, é que a iniciativa privada é ortogonal quase. Ainda é bastante ortogonal. Eu acho que se não é o governo a fazer, cara, a gente não caminha muito bem, não caminha muito, não. Então, eu acho que é por aí. Temos que lutar. E aí o papel que a gente tem é divulgar a ciência, mostrar para a ciência que a ciência não é esse bicho-papão. Porque, infelizmente, a física é uma ciência, eu colocaria assim, antipática para o estudante do ensino médio, porque parece que é uma ciência difícil, que é para pessoas inteligentes, só pessoas... Não tem isso. É difícil, qualquer coisa que você queira fazer bem, a fundo, é difícil. Então, a física, como tem essa simbologia da matemática, essa relação com a matemática, assim, às vezes ela parece uma ciência que não é abordável e muita gente se afasta dela porque já parte do pressuposto que é difícil, quando tudo é difícil. Fazer ciência social bem é difícil, cara, escrever artigo, eu falo até com meu filho, que é sociólogo, né? Eu falo, você tem que fazer um artigo de 20 páginas só com a palavra,
é muito mais fácil a gente fazer com as equações. Você bota as equações ali, você já perde um pouco do diálogo e você impressiona. Você, às vezes, vamos dizer assim, é o fetiche das equações. Não, eu estou rindo porque quando eu morei em Paris fazendo doutorado de sanduíche lá, Sei. eu já comecei a escrever tese e eu publiquei, depois de 20 anos, eu publiquei minha tese recalchutada, revista agora, sei lá, tem quase 800 páginas. E eu lembro que eu tinha um colega que morava na Casa do Brasil em Paris também, Sim. que era meu vizinho lá na Casa do Brasil. Eu não entendi, porque ele era matemática, a tese de doutorado dele tinha 30 páginas, 25 páginas. Assim, eu não conseguia imaginar como é que é a tese de doutorado podia ter 25 páginas. Hoje eu estava numa banca de mestrado, hoje de manhã. O orientador é um russo que está no Brasil já há 30 anos, um cara muito bom. E a tese de mestrado, a dissertação de mestrado do aluno dele tinha 38 páginas, justamente. Equação. Então, muitas vezes em física, e eu acho que isso é uma coisa que eu tento trabalhar muito com os estudantes que trabalham comigo, você tem que se expor, tem que falar, a palavra física precisa da palavra. Esse orientador com quem eu trabalhei, que foi Nobel, quando a gente ia tirar dúvida com ele, a primeira coisa que o estudante de física tem é botar o giz e ir para o quadro, mostrar a equação. Ele fala, senta, não vai para o quadro, você vai falar. Eu quero que você transmita em palavras o que você está fazendo, as suas dúvidas, aonde você não está chegando, e eu vou te responder com palavras. Depois você vai para a sua sala, faz as equações que você quiser, mas não aqui no quadro. Então, ele obrigava a gente a falar. A palavra é importante na ciência também. Então, às vezes, a gente olha aqueles textos de física com muitas equações, a gente pensa, pô, isso é para poucos, né? E aí tem um grande defeito também, que um pouco a nossa comunidade tem. Pô, se eu faço física, eu vou entender de sociologia, eu vou entender de antropologia, qualquer coisa que eu leio, eu entendo. Esse é um problema que é difícil se bater contra isso. Eu tenho colegas, assim, pessoas até que eu respeito muito como físicos, né? História não é ciência, porque não tem equação. A gente ouve coisas desse tipo, cara. Então, eu sei. É um perigo isso. Mas assim, da história da ciência, você tem sei lá, no século XIX, pelo menos a partir da segunda metade do século XIX, você tem um momento em que você meio que tira Deus da equação, literalmente, né? E você tem uma espécie de um materialismo, mas você tem uma visão unificada das ciências, né? Com positivismo, com evolucionismo. Então, supostamente, as mesmas leis que explicam física, química, biologia, também explicam sociologia, explicam política, explicam antropologia, raças, explicam esse negócio todo. E aí esse negócio todo entra em crise. Eu acho que no final do século, no começo do século XX, né? Sim. Começa a descobrir, na verdade, que o tempo é relativo, que não existe uniformidade no tempo e espaço. Exato, e aí aquele negócio implode e você tem a divisão de ciências sociais de um lado e ciências... Isso aí já acontece muito isso no final do século XIX, início do século XX. Pois é, mas como é que fica isso? Você acha que ainda é possível? Acho. Porque repara, a sua explicação, ela quebra um pouco essa dualidade, porque ela fala que no começo das próprias das ciências duras, tem uma filosofia, tem uma visão de mundo. Totalmente, cara. Eu digo isso, cara, com muita certeza, assim, não querendo marcar um sabichão, nada disso, mas é porque eu tive formação com construtores de teorias. Então, quando você recebe a teoria no livro, você às vezes é um aluno que está lendo uma teoria que foi construída 100 anos atrás. Então, você não sabe do histórico que tem aquilo. Quando você fala com um construtor da teoria, quando ele te mostra quais são os debates, da onde ele partiu, coisas simplíssimas, princípios filosóficos muito básicos. Aí, tudo isso evoluiu para essa grande teoria. Então, isso quebra um pouco essa partição que a gente faz, de até esse ranqueamento das ciências. Essa é mais difícil, essa é para gênio, essa não é para... Não tem isso, cara. Todo mundo parte da mesma coisa. Então, eu sou muito assim, eu gosto de quebrar um pouco essa visão errônea da física, de que a física explica tudo. Não, a gente parte de ideias muito simples. Os construtores de teoria, o que eu achei mais interessante... Eu te digo, Cristian, eu aprendi muito mais de filosofia com esses professores que ganharam o Nobel de Física, que construíram teorias importantíssimas. Eu aprendi mais o aspecto filosófico do que o aspecto de conteúdo de física. Eles nunca me ensinaram a resolver equações complicadas, nunca perderam o tempo dele comigo. Olha, tem aqui isso aqui, você faz, multiplica aqui, pega essa equação. Eles falam, quais são as ideias? O que está em jogo? E qual é o contexto? Uma coisa que eu vi muito nesses grandes físicos que eu construí teorias, né, foi perceber o contexto. O que o mundo, para onde o mundo está indo nesse momento, quais são as grandes questões da física e que relacionam a física com outras áreas do conhecimento também. Esse meu professor, o professor paquistanês Abdus Salam, né, ele, por exemplo, ele era uma pessoa
extremamente ligada com o papel da ciência na sociedade. Escreveu muitos textos, livros, né, sobre o papel a relação entre ciência, sociedade, ciência e, digamos, e desenvolvimento social. Então, física e desenvolvimento social. Então, assim, no fundo, você está falando da mesma coisa, né? Então, construir uma teoria sociológica, né? Construir um Marx, um Durkheim, né? Um Max Weber da vida, cara, na minha opinião, está no mesmo pé de igualdade que Einstein. Deixa eu fazer uma perguntinha básica. O que é física? Vou te dizer, é uma representação do universo. Então ela voltou para o negócio. É a representação como um poeta representa, sei lá, fala da natureza, como um pintor fala de uma natureza viva ou morta. A gente está tentando ver os fenômenos e dar uma representação. É que a matemática se tornou Mas essa resposta não poderia ser dada para outras? Para explicar o que é a química, acho que sim. O que é a matemática, Talvez. Que tudo é representação. A matemática, eu acho que é a matemática, eu vejo que já não é... A matemática é uma coisa mais geral. Isso. Eu diria o seguinte... É a minha ferramenta das outras. A matemática, vamos dizer assim, não são palavras minhas, né? São palavras do Paul Dirac, do professor Paul Dirac. O professor Paul Dirac dizia o seguinte: a matemática é um jogo cujas regras são elaboradas pelos matemáticos. A física é um jogo, mas as regras da natureza são elaboradas pela natureza. E agora o que nós temos que fazer é conectar as regras da matemática com as regras da natureza. Então eu vejo que a matemática, digamos, ela não é tanto uma representação, ela é uma ciência importantíssima, não estou desmerecendo, mas eu vejo que a física mais é uma maneira de você representar uma coisa pictórica da natureza. A matemática é mais um conjunto de regras que você cria, né, com o teu intelecto, e que você vai tentar conectar. Tem matemática que ainda não tem aplicação na física. Nós temos mais matemática do que a física precisa. A física, aos poucos, ela vai trazendo novas matemáticas, né? E o próprio professor Paul Dirac, eu falo muito nele, porque ele foi uma presença muito importante na física do século XX, né? E ele sempre dizia que se você tem um fenômeno físico que você quer representar, mas se você ainda não achou uma matemática para representar, crie. Matemática se cria, ele falava isso. Então e ele criou a matemática. Ele anteviu matemática com 40 anos de antecedência, por exemplo, né? Então, é uma pessoa que, assim, deu muito essa lição de que a gente está sempre buscando uma representação. Você já trabalhou com figuras importantíssimas, né? Você já mencionou 2 ou 3 nomes aí para a física contemporânea. Sim. O Peter Higgs, que foi laureado com o Nobel de Física, né, em 2013. 2013. Ele descobriu a partícula de Deus. Isso mesmo. Que diabo é isso? Tive aula com ele também. Eu sei, mas o que é isso de partícula de Deus, cara? O sujeito é teólogo, entendeu? Mas isso aí é uma questão que se popularizou, na verdade, não é isso. Tem muitas, vamos dizer, tem muitas possíveis origens, né, relacionadas a essa partícula de Deus, né? Teve um físico americano muito grande, que foi prêmio Nobel também, que ele falou, God damn particle. Então a pessoa ficou, então a partícula de Higgs é a partícula de Deus. Ele invocou Deus para dizer, que partícula é essa, né? Então, mas na verdade o Higgs, né? O que é a partícula de Higgs? O que é o bóson de Higgs, né? Então, essa visão é também muito abstrata, que como surgiu, e aí esse paquistanês estava envolvido na discussão, o Abdul Salam, deve existir, ele imaginou. E o Peter Higgs estava junto nisso, né? Apesar de trabalharem separadamente, a ideia que vinculava qual é a origem da massa do universo. Por que os objetos têm massa? De onde vem a massa? Então, dentro da física, essa era uma questão, ainda é uma questão muito debatida, né? Possíveis mecanismos de originar a massa. A partir de uma distribuição de pura energia, você gerar materialidade, gerar massa. Então, o bóson de Higgs, ele vem... Se pensou que existe um campo abstrato na natureza, um campo que permeia o universo e que, no início dos tempos, no universo primordial, esse campo ele estabilizou o universo, ele não deixou que o universo fosse afundando. É como se o universo buscou um nível de energia e atingiu o seu nível de energia mínima e, a partir daí, o universo evoluiu. E esse campo... ele é um campo que as partículas mergulhadas nesse campo adquiriram massa. Só que esse campo, quer dizer, é como você imaginar o campo gravitacional, imaginar as ondas de um mar, um lago, por exemplo, com as águas revoltas, né? Ele produz ondinhas, né? Então, esse campo é um campo que flutua na natureza e ele cria verdadeiros tsunamis.
O tsunami é a partícula de Higgs. A partícula ela aparece como sendo uma materialização desse campo. Essa partícula, por exemplo, não tá em nós. Nós temos partículas dentro de nós. Nós temos elétrons, nós temos prótons, né? Os nossos prótons, por sua vez, são constituídos dos chamados quarks, que são os átomos, vamos dizer assim, mais fundamentais que a gente conhece na natureza hoje. Aí, de novo, os gregos, né? Então, aí, o atomismo, né? Aquela busca da partícula mais elementar da natureza. Então, os quarks, o elétron, são essas. Nós somos feitos de. Existem 6 categorias de quarks hoje. Para nos compor, apenas 2 bastam. Outras 4 categorias de quarks que existem na natureza, elas precisam ser produzidas em laboratório, em aceleradores. Elas existiram no universo primordial, mas hoje elas não estão mais livres no universo, né? E então, essas partículas, né, tudo isso, essa partícula de Higgs que foi fundamental lá no início do universo, quando eu falo do início do universo, eu estou falando dos primeiros décimos de bilionésimos de segundo após o Big Bang. Então, depois que houve o Big Bang, a grande explosão, né, que gerou o universo, vamos dizer assim, 1/10 de bilionésimo de segundo após a criação, o bóson de Higgs entrou em cena, deu a massa para todo mundo e sumiu. Ele pode ser produzido em laboratório. Você produz em laboratório, mas ele não é livre na natureza. Nós não temos na matéria do universo, na matéria visível do universo, essa partícula não constitui a matéria visível do universo. Mas ela foi quem deu a massa para o elétron e para os objetos. Claro, existem outros mecanismos adicionais de massa. A nossa massa não vem do bóson de Higgs, mas as partículas que nos constituem, muitas delas tiveram a sua massa originada a partir dessa partícula de Higgs. Então, a gente fala um pouco a partícula de Deus, porque é a partícula que, vamos dizer assim, ela teve onipresente no universo, no início do universo, e quem tocou a partícula de Higgs ganhou massa. Quem não tocou, não ganhou. A luz, por exemplo, ela não tem massa. A luz é pura energia, porque ela não conseguiu se grudar com o bóson de Higgs. Ela passou pelo bóson de Higgs, mas não interagiu diretamente com ele. Cara, essa conversa para mim é uma coisa meio doida, porque não, deixa eu explicar por quê. Porque você está falando, eu estou lembrando quando eu era criança que eu não perdi um episódio de Cosmos, do Carl Sagan. Eu estou juntando, como eu sou absolutamente ignorante dessas coisas, eu estou juntando como é que de fato tem alguma coisa meio mística ou holística por trás daquilo que para as outras pessoas parece ser uma coisa absolutamente seca. Sim, sim. E mecânica. Porque eu estou lembrando, você está falando do Big Bang, eu estou começando a lembrar do começo da Bíblia, quando você fala que, né, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e ele disse, faça-se a luz. Faça-se a luz é aquele momento aquilo parece um Big Bang. Exatamente, é o Fiat Lux. Aquilo que você começa o universo. A ideia de que o universo começa que o universo tem um começo. Isso, né? E que seria o equivalente a esse Big Bang. E aí é impossível não pensar o que tinha antes da massa, o que tinha antes do Big Bang. Quando eu era garoto, eu me lembro que às vezes eu deitava e ia dormir, e eu ficava imaginando o seguinte, porque se você tem o universo, você tem a massa, desculpa, estou te ouvindo, legal. Mas se o espaço é infinito, tem lugares onde não tem nada. Sim, é isso mesmo. A gente pode perguntar, onde é que o universo termina? Quer dizer... Nos confins do universo, o que existe além do universo? Existe tempo? Existe espaço? E eu me lembro que eu ficava pensando nisso e eu ficava imaginando onde não tinha mais nada. Sim. E aquilo me dava uma angústia enorme. Cara, você devia ter estudado física, hein? Entendeu? Aquilo me dava uma angústia enorme, porque era exatamente a sensação de que o nada não era só um nada de espaço, era um nada de tempo, era um lugar que não tinha história. Era um lugar que não tinha... Era um lugar onde nada acontecia, porque sequer havia quem pudesse descrever. Exatamente. Porque não tinha ninguém não tinha narrador, não tinha ator, não tinha nada. Não tem tempo, né? Não tem a linha do tempo, né? Que te dá uma cronologia, né, cara? Mas o que se diz? Então você tem o Big Bang, mas supõe-se então que seja o universo vai expandindo. Sim, mas em algum momento ele retrai de novo, explode de novo e fica como se fosse uma sanfona. Se pensa assim. Quer dizer, você tem o Big Bang e depois você tem o Big Crunch, que é o universo se colapsando em cima dele próprio, se esmagando todo, né? Então, o que a gente imagina, né, pelos tempos da física, pela cronologia da física, o que a gente imagina é que, deixa eu fazer aqui, que mais ou menos dentro de 100 bilhões de trilhões. Então, 100 bilhões de trilhões de anos, o universo vai se
se retrair em cima dele próprio. Vai vamos dizer, se autodestruir. Meu Deus, os meus netos. E os meus netos? É porque não dá nem para imaginar quanto tempo é isso. Não, exatamente. 100 bilhões de trilhões, né, de anos. Então, assim, mas isso é importante. Assim, são essas questões que eu acho que são assim, muito... Nos leva assim, a muitas suposições, né, as muitas conjecturas, né, extrapolações, e tem muita fantasia também, vamos dizer assim, as teorias, às vezes, você dentro da física, tem pessoas que, assim, abominam certas propostas que se tem em física, e são propostas muito plausíveis, mas, assim, você tem muito debate dentro da própria... A física é muito diversificada nesse sentido, né? Não é aquela... Não tem uma coisa compacta, assim, todos pensam igual, ou mesmo as teorias, assim, de cosmologia, que vamos tentar compreender a cosmologia, né? Olhar o universo do ponto de vista cosmológico, ou olhar o universo do ponto de vista submicroscópico, né? As subestruturas do universo. Né? Então, dentro dessas físicas, existem grupos que têm ideias conflitantes, que têm ideias antagônicas. Né? A famosa teoria de cordas, né? Que tem muito sucesso, às vezes, nos programas de ciência para divulgação científica, né? Que é uma teoria altamente matemática, né? Ainda sem comprovação, mas uma teoria muito bem construída, ela tem um antagonismo com uma outra teoria também tão importante e que tenta compreender as mesmas coisas que ela. Tenta compreender a origem de toda a unificação do universo, mas essas duas teorias praticamente elas se batem de frente. Então, dentro da própria física, existem esses rachas também. Não é que a física... Porque às vezes pensa assim, a física é regida pela matemática, então a forma de pensar é uma só. Não. Por que você tem diversidade? Porque você tem princípios filosóficos, né, que regem, né, diferentes... As teorias estão baseadas em princípios filosóficos. O alicerce de toda grande teoria é um princípio filosófico. O que eu estou vendo é que a discussão não está muito longe de discussões que originalmente tinham origem, não só filosófica, mas teológica. Origem do universo, força, o que move os objetos, o que impulsiona. Às vezes, não só coisas, astros, pessoas, a ideia de que o movimento dos astros influencia comportamentos. Essa harmonia da natureza, né? É engraçado que... Como, na verdade, não é mais nada disso, mas o fundo dos problemas pode continuar sendo pensado da mesma maneira, entendeu? E eu acho que cada vez mais, sabe, a gente vai convergir para, de novo, as ciências voltarem a se unir. Houve essa bipartição, né, essa multipartição lá no final do século XIX, início do século XX, mas eu tendo a imaginar, que eu não verei, certamente, mas eu tendo a imaginar que mais à frente... as ciências vão começar a se aproximar cada vez mais. A gente já sente um movimento assim em certas áreas da física, um movimento de aproximação com as humanidades, por exemplo. Né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho para a própria saúde da ciência exata, da ciência, vamos dizer, da ciência da natureza, né? Ela conversar com as ciências humanas, né? Porque a base de pensamento, no fundo, é a mesma. E nós estamos assim, todos regidos, né? Seja na sociologia, na biologia, na física, a gente está sempre regido pelo princípio pela ideia de buscar os princípios fundamentais. Ou seja, no fundo, a gente está sempre querendo a unificação. Da onde vem tudo? Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, porque do jeito que as coisas vão no mundo, com essas perspectivas de catástrofe climática, de necessidade de mudança de matriz energética, você tem uma necessidade, provavelmente, de reconexão dessas ciências para poder pensar como é que a gente vai sobreviver num mundo que está, eventualmente, caminhando para uma catástrofe. Certo. Né? Eu acho que inclusive, tem uma certa literatura que faz isso, já que está discutindo... Como é que chama isso, meu Deus do céu? O antropoceno. Sei. Esse tipo de coisa, que está tentando juntar conhecimentos de ciências duras com conhecimentos de ciências, isso é importante, ciências sociais. Eu não sei qual é o grau de rigor que isso tem. Mas você... Assim... Mas certamente, digamos assim, eu acho que é um esforço de tentar reduzir essas especializações muito pequenininhas. Por exemplo, você está falando essas coisas para mim,
E eu sinto a grandeza do que você está dizendo, essas discussões de volta da questão da unidade, essas coisas que, para mim, misturam questões, quer dizer, cósmicas, que ao mesmo tempo são questões que podem ser até, ter um fundo metafísico, entendeu? Que tem essas coisas todas. Eu fico pensando assim, que bom estar discutindo isso, porque eu só fico discutindo essa miséria de política. Quem vai pegar o cargo de quem, quais são as ideologias que você vê o mundo. Eu vivo o mesmo drama, cara, quando a gente... mas pelo menos você levanta voo, sabe? Assim, meu Deus, caramba. Eu acho que é muito importante a gente buscar as bases metafísicas dessa física que a gente faz, porque existe na própria física existe um pouco de preconceito, né? De dizer, isso não é física, isso é filosofia. Já é quando você fala, então, isso não é física, isso é metafísica. Não, cara, a gente está impregnado de metafísica, né? Por que a gente está buscando certas coisas? Esse processo já é metafísico. Por que eu estou buscando a unidade? O que a unidade, esse representa para mim? Isso é uma coisa que você não... É mais forte do que a própria filosofia, é mais primordial do que a própria filosofia, né? Então, eu acho que às vezes nas ciências exatas, nas chamadas ditas ciências duras, né? Que eu não gosto de chamar de dura, eu digo ciências da natureza, né? Filosofia natural, tudo começou com filosofia natural. O que eu gosto de pensar é que a base de tudo é o pensamento metafísico, é a metafísica que depois evolui para a filosofia e que depois ela chega na ciência, vamos dizer, na ciência contemporânea, na ciência dita matemática, né, na filosofia natural. Então, assim, buscar as origens metafísicas, por que a gente está pensando isso? Porque muitas vezes a gente está, trabalhando nas teorias e você nem percebe, assim, para onde você está indo e por que você está fazendo tudo aquilo? Exatamente, porque eu acho que existem uns móveis, umas razões que são anteriores às escolhas que a gente faz. É isso mesmo. No estudo, né? E às vezes eu acho que, pelo menos em determinados casos, tem uma certa inquirição de uma busca por uma certa harmonia. Sim. Né? Que é uma coisa que precede tudo. Tentar compreender a simetria, a harmonia e tentar... conectar o primeiro andar com o milésimo andar, né? Tentar juntar tudo como se fosse um edifício. O Platão, lá no Timeus, ele já fala isso. Ele fala que a origem de tudo, a diversidade, a origem de tudo está na simetria. E a simetria é aquilo que vai nos levar à beleza mais sublime e a unidade absoluta. Então, é essa harmonia, que tem alguma coisa que nos leva e a gente não está nem percebendo que a gente está num fluido, né? Numa correnteza que vai levando, né? Essa correnteza metafísica, né? E às vezes pensa que, não, isso não é ciência. Não, se a gente negar a metafísica, a gente está negando o próprio ser, né? Mas eu acho que tem isso mesmo. Eu acho que você tem, eu acho que eu também tenho. Isso que no fundo é uma certa angústia de querer colocar tudo de uma maneira compreensível, encaixada, que dê resposta para uma sensação de fragmentação, de desarmonia, que a gente carrega desse mundo, né? Exato. Né? Cara, eu sempre assim, acho que física e humanidades, com o André Botelho, a gente chegou a ter um grupo, a gente participou muito tempo, né? No período em que o André ainda era pós-doc, ainda não estava assim na carreira de professor universitário. E eu também sempre gostei. E com o André eu aprendi muito. Parênteses, André Botelho é um colega meu, que é um dos principais sociólogos do Brasil, foi presidente da UPOX, é um amigo muito querido, porque é especialista em pensamento social brasileiro e eu no pensamento político. Ele agora virou titular lá da UFRJ. Foi, estava lá, bati palminha para ele, escreveu. Estava lá, né? Tava lá. E com o André a gente tinha um grupo que era Física e Humanidades, né? Que é um pouco a quantidade. Você deve ter conhecido, assim, certamente você conhece o Leite Lopes, o filho, né? O José Sérgio, né? E o pai, o professor José Leite Lopes, um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? O Leite Lopes também se preocupava muito com essa questão humanística dentro da física. E a gente tem esse grupo Física e Humanidades, que é justamente para tentar levar à frente o legado do Leite Lopes, que é trabalhar o máximo possível, no Brasil, sobretudo, a questão de uma ciência brasileira, de uma boa revista brasileira de física, boas revistas, né, boa literatura produzida no Brasil e colocar isso na sociedade. Trazer a ciência para a sociedade, fazer com que a ciência converse com a sociedade, porque ainda são coisas assim, a sociedade ainda não percebe muito, porque eu acho que é um problema nosso também, sabe, Cristian, que quando tem uma descoberta, a bóson de Higgs, ou então o James Webb, esse grande telescópio que foi lançado, ou se descobriu o buraco negro, aí isso vem na televisão, as pessoas falam, mas não tem um programa assim perene de
mostrar o valor da ciência para a comunidade. Eu já participei do Globo Ciência uma vez, me entrevistaram, mas aquele programa que vai lá às 6 horas da manhã. Sei. Só aquele aposentado que acorda cedo. Isso, antes do Globo Rural. Antes do Globo Rural. Agora, por que não tem um programa às 9 horas da noite, em horário 9, falando sobre ciência brasileira? Não é para ficar ensinando física ou ensinando sociologia, mas é para chegar para as pessoas e dizer, o que se faz nas universidades, qual é a vida de um estudante, de um doutorando, né? Quais são os altos e baixos de uma carreira científica, de uma carreira universitária, porque eu acho que do momento que a sociedade começar a compreender não a ciência como um espetáculo que aparece de vez em quando, mas o processo da ciência, o processo de fazer ciência, o tempo que é necessário, o aspecto cumulativo, acumula, mas tem uma hora que tem que ter uma disrupção, tem um certo momento que chega alguém que quebra todos os paradigmas e fala... Isso é Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, Estrutura das revoluções científicas. A hora que você tem que quebrar aquele paradigma e dizer, agora a ideia é outra. Como Einstein fez, vinha acumulando, tem uma hora que ele falou, não, o tempo e o espaço não estão desconectados, tem uma unificação. Ou então, o momento que chega a ideia do quantum, né? De que a natureza não é contínua, eu não posso partir, eu chego a uma quantidade mínima, menos do que ela eu não consigo ir. Então, são quebras de paradigma, né? A própria nossa visão geométrica do mundo, né? Que a relatividade geral de Einstein traz. Então, essas ideias, essas coisas, assim, o processo, né, que levou a isso, eu acho, se a sociedade tivesse, assim, da nossa parte, né, uma presença mais contínua e perene, e a gente não aparecesse só nos momentos, assim, dos grandes eventos, né, como se fosse aquele flash, fez o show, foi embora. Não. Tem que ter eu acho que diminuir o negacionismo, porque eu acho que o negacionismo vem muito pela falta de conhecimento do processo da ciência, né? A pessoa não sabe o tempo que se leva para se construir alguma coisa, 10 anos. Né? Aí você cai no conspiracionismo, né? Acaba caindo nisso, exatamente. Então, deixa eu ter uma dúvida assim, o quanto que nós realmente sabemos sobre o universo? A gente nunca vai saber nada do universo, né, cara? Tudo não, porque existe uma coisa que a gente prova matematicamente, chama princípio da incerteza. Você não consegue. Porque assim, depois que eu li o Kuhn, sei. Aí, né, que a gente está falando desse livro, isso, que é a estrutura das revoluções científicas. Que a gente fica pensando que a ciência anda como se fosse uma espécie de uma escadinha, sim, isso. Que você vai botando, vai subindo cada degrau, vai colocando um tijolinho. Mas, na verdade, se você bota tijolinho, aí depois quebra tudo, começa tudo de novo. Exatamente. Foi assim até o século XIX, final do século XIX. A física chegou ao ponto de dizer, nós não temos mais nada a aprender. O que nós temos agora é só aperfeiçoar as medições para elas se tornarem cada vez mais precisas. Aí chega a física quântica, que fala, não, começa tudo de novo. Acaba o determinismo, entra a relatividade. Então, quer dizer, quando você pensa que você chegou ao ápice, né? Quando você está se coroando, você vê que o teu castelo desmantela, né? Pois é, por isso que a pergunta assim, o quanto falta para entender. Na verdade, a gente está entendendo de um certo... Existem jeitos de tentar, de novo. São as representações, como você falou. A gente tem um sistema de representações da realidade e, de repente, esse sistema forma um paradigma, esse paradigma, né? Ele vai explicando até certo ponto, depois ele começa a não explicar mais, a gente vai botando os remendos nele, aí tem uma hora que se destrói tudo e monta outro. Exatamente. E monta outro paradigma, né? É o jogo, é igual a criança, desmonta o castelinho, o Lego e monta tudo de novo. Então é isso, eu acho que... E a gente, o Christian, o que é interessante também a gente pensar é que a física está muito avançada. Sim, está muito avançada, mas se você perguntou o que a gente conhece do universo, nós conhecemos 4%. Tem 70% de uma energia que permeia o universo, que a gente chama de energia escura, e que a gente não sabe o que é. Existem muitas teorias. Depois nós temos cerca de 26% de matéria, que é uma chamada matéria escura, que não é a matéria que compõe os elementos químicos. É uma matéria que não está na tabela periódica. Não é sódio, não é potássio, não é próton, não é elétron, não é nêutron, não é nada disso. A matéria escura. Que matéria é essa? Qual é a origem dela? E por que ela se chama escura? Porque a gente não consegue detectar, não conseguiu detectar ainda, mas a gente tem observações indiretas da astrofísica que mostram que tem muito mais matéria no universo do que a matéria brilhante, do que a matéria que interage com a luz e que a gente vê através da luz. Então, nós conhecemos essa física aqui que está na minha camiseta, conhece 4% do universo. 70% energia escura, 26% matéria escura porque não sabemos exatamente qual é a sua origem, quais são as partículas que constituem, não é nada do que a gente... Não é a matéria das estrelas. Então, se a gente pensar que a gente tem cerca de
100 bilhões de trilhões de estrelas, toda essa matéria dessas estrelas aí, ela é feita desses 4% que nós conhecemos, mas existem 26% que nós não conhecemos. Que matéria é essa? Então, quer dizer, a física, ela hoje, o que eu acho bacana da física é que cada vez mais o progresso que ela faz é conhecer a sua própria ignorância. Eu acho que a melhor coisa é você saber o teu grau de ignorância, a pior coisa é você achar que sabe e não sabe, né? Então, eu acho que uma coisa muito positiva da física hoje é a gente conseguir mensurar o nosso grau de ignorância do universo, que muita gente pensa que a gente explica e que a gente não explica. Bom, considerando que a maioria é 10 vezes mais ignorante do que a nossa própria, nós mesmos que já somos ignorantes, somos, né? Então o que sobra é aquela história de que quem tem um olho em terra de cego é rei, né? A gente pensa assim, eu espero não estar desiludindo muitas pessoas, mas assim, é isso, cara, a realidade é essa. E o bacana é justamente a gente ter essa consciência de que a gente nunca vai saber tudo do universo, porque o próprio princípio da incerteza, que é fundamental na física quântica, na mecânica quântica, ele diz que você não consegue saber ao mesmo tempo todas as grandezas que um sistema tem. Mas não é maravilhoso para o pesquisador essa consciência da ignorância? Eu acho sim. Porque eu acho que a certeza do conhecimento, ela é boring, ela é uma coisa que ela enfastia, né? Ela entedia. Eu concordo contigo, exatamente. O que é bacana é você saber que tem muito mais e que... Bom, agora eu cheguei, a minha ignorância aumentou. Você tem uma ideia? Na década de 80, a gente pensava que nós conhecêssemos, assim, tivéssemos controle de cerca de 58% do universo. Hoje a gente sabe que tem controle de 4%. De 58 para... Então isso é bom e a ciência avança por isso, né? Mas é engraçado que quer dizer, o avanço da ciência se faz para a consciência permanente da nossa crescente ignorância sobre ela. Isso era algo que era muito falado pelo o diretor da revista, o editor da revista antes de mim, que era o Vanderlei Guilherme dos Santos. O Vanderlei Guilherme, que era o maior cientista político do Brasil, muito famoso, foi fundador da área no Brasil, ele era muito rigoroso do ponto de vista metodológico, exatamente porque ele dizia que a gente não conhecia nada. É isso aí. Então era assim, eu vou montar um negócio hiper rigoroso para tentar explicar isso aqui, desse tamanho, e mesmo assim eu sei que é provisório. Exatamente, é isso aí. Quer dizer, era da crença de que era praticamente impossível conhecer. Exato. Que ele desenvolveu um ferramental metodológico rigorosíssimo. Exato. Exatamente porque era quase impossível, porque partia dessa ideia do princípio geral da ignorância. É o caso da física. A gente hoje tem uma física assim. Ele falava da mão invisível do caos. Mas é isso aí, cara. Eu concordo. Eu não sabia que ele pensava assim, mas eu concordo, assim, porque a gente vê que a gente hoje tem uma física bastante assim, complexa, que faz uso de supercomputadores para fazer cálculos elaboradíssimos, assim. A gente tem grande controle de tudo isso para quê? Para a gente representar 4%, no máximo. E não se sabe se isso vai diminuir ainda também, né? Porque a gente vai vendo que cada vez vão aparecendo, justamente com a complexidade da ciência, você vai averiguando agora, vai penetrando em regiões da natureza que antes você nem imaginava que você pudesse penetrar. E aí você sabe o que tem aí, o que é essa matéria escura, né? Então, essa matéria escura, qual é a origem dela? Quais são as teorias que governam essa matéria escura? De onde ela vem? Por que ela não interage com a luz? Então, tudo isso cada vez está ficando mais claro para nós, assim, o nosso alto grau de ignorância. Eu acho que isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se vai ser a última, mas é assim, o que te levou a ser físico? Como é que você se descobriu essa vocação? Quer dizer, não vai dizer que você gostava de fazer equação, porque essa resposta é falsa. Jamais. Eu acho que é alguma outra coisa que... Mas me levou para a física, eu posso dizer? O que foi o sentimento? O que foi que levou a curiosidade? Professor de filosofia. Faz todo sentido. Foi meu professor de filosofia. Na escola ou na faculdade? Na escola. Você tinha filosofia na escola? Tinha. Eu estudei num colégio de Niterói muito bom. Eu sou do interior, né? Mas fui estudar em Niterói e nós tínhamos filosofia nos 3 anos de ensino médio. E aí eu tinha aula de física que eu não gostava. A pior matéria para mim no ensino médio era física. Eu gostava de matemática, eu gostava muito, mas física eu tinha uma dificuldade, eu não aquela física chata de, sabe, você mexia com caixote, plano, coeficiente de atrito, roldanas, calorímetros, eu achava aquilo uma coisa tão... Aí o professor de filosofia começou a mostrar, isso não é física. Física é o mundo quântico. Física é a cosmologia. E ele trazia todo o debate filosófico. Meu Deus, mas que maravilha de professor de filosofia. Maravilha. Eu acho também que não existe disciplina chata, existe professor ruim. Exato, é isso aí. O meu professor de física era péssimo. Meu professor de física eram muito bons. Eu tinha
eram professores bons, autores de livros, mas a matéria eu não era árida, cara. Eu não via. E assim, eu tive uma formação, eu sou do interior. Então a gente no interior tinha uma formação musical, estudava música, gostava de ir para a biblioteca ler. Quando eu peguei aquela física chata, cara, que era só aplicar, fazer problema, e o professor de filosofia chegava, não, mas ele fala, isso não é física. A física é a dualidade, é onda, é partícula, e começou a trazer essas coisas. E aí eu falei, eu fui estudar, aí eu falei, essa coisa me interessa bastante. É um desafio para mim. Eu achava física difícil. Eu achava difícil fazer a conexão entre a modelagem matemática e a realidade. E aí, quando ele me mostrou que a física é essa espécie de representação, eu fui fazer física graças ao professor Rezende, de filosofia. E o nome dele era o Rezende? Professor Rezende. Olha, onde quer que esteja o professor Rezende, meus parabéns. Já passou, mas era uma figura excepcional. Ele era professor da UF também e dava aula no nosso colégio, né? E ele, assim, e tudo, né? Nós estamos falando da década de 70, final da década de 60, início da década de 70. Então, tudo dele era fora assim, era fora dos quadros, era ante tudo, sabe? Então, e aquilo mexia com a gente, né? Então, eu fui fazer física, sempre falo, tive bons professores de física, mas quem me levou para a física foi o professor de filosofia. Você falou de música também, né? Que coisa engraçada, como é que você fala num nível da física, falando das representações, que junta uma porção de coisas, né? Uma coisa meio grega também. Eu fiquei imaginando também a questão da música, a notação, a representação da matemática. Eu estudei música há muito tempo, eu fiz conservatórios, né? Então, assim, a disciplina da música também me ajudou muito a ir para a física. Assim, aquela coisa de você pegar o detalhe, analisar cada compasso, né? Estudar a harmonia dos sons, isso aí me levou muito para a física. Esse professor Rezende foi fantástico nesse sentido, porque ele mostrava, olha, vocês têm que aprender isso, ele era meio assim, combativo, vocês têm que aprender isso, é chato, vocês têm que aprender porque faz parte da formação. Mas a física não é isso. A física é muito mais interessante. E ele trazia as discussões de Heisenberg, trazia textos, Thomas Kuhn, ele trouxe textos de Kuhn para a gente ler no ensino médio. Então, Deus do céu, que coisa maravilhosa. Era um colégio muito bom, cara. Era um colégio, não sei se você ouviu falar, era um colégio muito experimental, chama Centro Educacional de Niterói. Ué, ali no centro de Niterói, ali no final da Amaral Peixoto. Eu sei, eu dei aula lá. Você deu aula no centro? Não, mas eu dei aula lá porque quando abriu a primeira Cândido Mendes de Direito ela abriu dentro do centro educacional, que é ali perto da Praça da República. Eu estudei no Centro Educacional ali de Niterói. Muito bom. Não é lá. Amaral Peixoto, no final da rua. Era um colégio... Não era a senhora chamada Mirtes, que era diretora? Mirtes de Luca Wenzel. É ela mesma. Exatamente, cara. Ela era uma grande mestra, cara. Que engraçado. Eu fui para aquele... Eu saí do interior, cara, da roça mesmo, e fui para aquele colégio, sabe que assim, foi um choque para mim, eu imaginava um bárbaro um franco chegando em Veneza no século XII. Cara, uma coisa desse tipo, assim, foi uma mudança de mentalidade. A dona Mirtes, assim, a gente assistia, meu primeiro filme no colégio foi A Paixão segundo, o Evangelho segundo São Mateus, do Pasolini. Meu Deus do céu, caraca. Os livros que a gente ia lá, Teorema, A Pocilga, vocês viram o Pasolini, cara? A gente viu Pasolini, era o prato de cada semana lá da nossa Cinemateca. Então, e esse professor Rezende no meio disso tudo, né? Era um colégio sensacional, cara, muito bom. E a gente tinha filosofia. Então, a gente ia fazer, mesmo que fosse fazer ciências, na época tinha um vestibular, tinha chamadas ciências, a área técnica, a área o clássico, tinha o científico, o liceu e a parte de secretariado, né? Eu estava no científico, mas a gente tinha aula de música, clubes de música, aula de língua, francês, inglês e filosofia o tempo todo, né? Então, a dona Mirtes, ela pensava muito assim, não estou preparando vocês para o vestibular, estou preparando vocês para a vida, vocês têm que se preparar para a vida. Que conselho você daria para alguém que fosse seguir carreira hoje de física? De física? Eu diria o seguinte, cara, vale a pena, digamos assim, e às vezes a pessoa fica, mas assim, não vai levar a nada. Não, eu digo o seguinte, assim, dá para você ter uma carreira de físico no Brasil hoje, você tem bolsa para fazer mestrado, para fazer doutorado, para fazer pós-doutorado, depois tem concurso para a universidade, se for o caso, você querer seguir a vida acadêmica. Ou você, como físico hoje, já começa a encontrar inserção em muitas áreas, assim, muitas áreas de mercado mesmo. Os bancos, né? Fazer pesquisa, assim, pesquisa mesmo, de economia, então, simulações, as indústrias. Então, eu diria, muitas vezes já aconteceu comigo de pessoas ligadas à família perguntam, meu filho tem inclinação para fazer física, vale a pena? A ideia que se tem é que cientista no Brasil não ganha nada, não tem futuro. Essa ideia não precisa ir embora do Brasil para fazer ciência. Verdade. Eu acho que já acabou isso, sabe? Eu lembro quando eu estava no colégio, enfim, já tinha, acho que uma certa vocação que eu detestava,
que me dissessem que eu tinha. Então, volta me chamavam de professor, eu odiava. Tinha uns 15 anos, eu odiava. Adiantou nada odiar. Eu virei professor do mesmo jeito. É isso aí, cara. Cara, foi um prazer conversar com você, querido. Foi muito bom. Em todos os sentidos, né? Até no sentido pessoal. Não, foi nós temos uma fantástico. conexão, carinho que conectou. Pois é, agora você vai ter que... Agora você se ferrou, porque você vai ter que escrever um artigo para a revista Inteligência. Escreva com o maior prazer. Ainda mais esse ano, são 100 anos da mecânica quântica. 100 anos da física quântica, é o centenário da física quântica esse ano. Você vai escrever um artigo para mim? Ai, que maravilha, me dei bem! Pode escrever sim, com o maior prazer. Pode ter certeza. Entendeu? Eu já ia dizer aqui, infelizmente não temos um artigo, mas teremos um artigo. Eu trago, faço um artigo para você, sim. Com o maior prazer. Que maravilha. Você tem, assim, para que época que você quer? Para o segundo semestre, primeiro semestre? Pode ser para julho, para junho. Porque eu estou justamente agora, assim, tô tentando organizar muitas coisas do centenário da mecânica quântica, até porque o Paul Dirac foi o fundador, ele foi os dois fundadores da mecânica quântica, foram o Heisenberg e o Dirac, né? Então, tendo tido essa formação com ele, eu me sinto na obrigação de trabalhar. Maravilha, é bom que a revista é uma revista de divulgação também. Também tá. Então, no estilo de divulgação. Perfeito. Tá ótimo, tá certo. Perfeito, entendeu? Contar um pouco o histórico, os embates do início da mecânica quântica. Isso, vai ser ótimo. Eu tô um pouco cansado, como eu te falei, de política, sociologia, não sei o que e tal. Por fim, não deixe de seguir a revista Insight Inteligência em um e-mail no Instagram, no Twitter, no Facebook e em outras redes, para ficar por dentro de nossas novidades. E até o próximo episódio dos Diálogos com a Inteligência. Meio Premium é o aplicativo de streaming do Meio, tá? Disponível para smartphones, computadores, TV Samsung e LG. Cada título disponível no nosso streaming foi escolhido a dedo. É o mesmo cuidado que a gente tem aqui na curadoria de notícias. Você encontra no nosso catálogo com documentários, reportagens especiais e programas exclusivos. Assine por apenas R$ 15 e troque a distração por conhecimento.